Diz-se que a medicina progrediu em empirismo, porque se conseguia fazer mais do que saber, porque muitas das atuações eram filhas da experiência. Ora, acontece que com o infarto de miocárdio, talvez possamos dizer ao contrário. Nós sabíamos mais do que podíamos. Desde o século XVIII que sabia e se conhecia o quadro clínico da angina de peito. Com Ehrlich, depois, em 1912, se definiu clinicamente o que era um infarto de miocárdio. E então, na verdade, quando a sociedade se fundou, em 1949, já lá vão 70 anos, nós distinguíamos essas duas entidades, a angina de peito e o infarto de miocárdio. E conhecíamos muito bem a parte clínica, o tipo de dor, a intensidade, o local, a propagação, as causas desencadeantes, as complicações que advinham dessa dor. E então distinguíamos a dor da angina crónica, da angina de esforço e o infarto de miocárdio. Claro que não falávamos em angina instável, não havia essa intermediação entre a angina clínica, crónica e o infarto. Mas sabíamos que um doente que aparecia com uma dor inicial, uma dor intensa, mais intensa e duradoura que a do infarto, nós pensávamos que podíamos estar na presença de um infarto iminente, como se dizia. Não se falava em angina instável, mas percebíamos que esse quadro clínico era instável e que precisava de acompanhamento imediato. E era necessário tirar a dor. E a dor tirávamos com morfina. E a morfina era, de facto, a droga ideal nestas situações. Enquanto a angina se tratava e se debelava a dor com o nitrominto, com a nitroglicerina, era interdito fazer nitratos e nitroglicerina no infarto agudo. E então era importante o diagnóstico, porque se dizia que não podíamos tratar com nitroglicerina o infarto. E nessa altura nós aguardávamos a presença da onda Q no eletrocardiograma. Porque o eletrocardiograma era um meio complementar, essencial para se diagnosticar e afirmar infarto agudo de miocárdio. E se perguntava frente a um quadro anginoso, agudo, perguntava se já tem onda Q patológica ou não. Porque se tinha onda Q patológica, era indispensável não largar o doente, era indispensável pôr o doente em repouso. O repouso era fundamental. Obrigávamos o doente, digamos, a uma semana praticamente em repouso na cama, em decúbito dorsal, com as almofadas um pouco subidas e sem se mexer. Mesmo para defecar ou para urinar, ele tinha que ser apoiado pelas enfermeiras. Portanto, era o repouso, digamos, na cama, o essencial. E depois iniciávamos a anticoagulação. E a anticoagulação era feita com heparina. Heparina de 4 em 4 horas, 2 centímetros cúbicos endovenosos. E tínhamos que determinar o tempo de coagulação, e se o tempo de coagulação fosse superior aos 18 minutos, não se faria a tal injeção de heparina. Se estivesse entre 12 e 18, fazíamos 1 centímetro cúbico. Portanto, durante 48 horas, a heparina era dada e depois o tromexan era o cumarínico que se fazia. A oxigenoterapia era mandatório, como era mandatório tranquilizar o doente. Portanto, no fundo, esta era a terapêutica do infarto agudo de miocárdio. Oxigenoterapia, morfina, repouso, apoio ao doente e verificar se tinha complicações. E se tivesse um edema agudo de pulmão ou uma insuficiência cardíaca grave, aí vinham os diuréticos. Diuréticos, nessa altura, eram os mercuriais dados endovenosamente ou intramuscular,
e que depois fazia uma depleção líquida importante. Todavia, também se recorria muitas vezes à garrotagem de 3 dos 4 membros que sucessivamente se iam garrotando e que, portanto, impediam a avalanche do sangue ao pulmão. A flebotomia era rara, mas estava também a ser prescrita. Portanto, esta terapêutica era uma terapêutica que se baseava fundamentalmente nestes princípios. Era uma terapêutica em que, quando o doente entrava em choque, praticamente era de 100% de mortalidade, porque, na verdade, o que se poderia fazer não era, de facto, bastante rentável e as arritmias se tratavam-se com a quinidina. Não havia outras drogas a não ser, digamos, calmantes, tranquilizantes, e que isso estava na base, de facto, dessa terapêutica antidesarrítmica. Não esquecer, portanto, que nós sabíamos mais do que podíamos. Sabíamos mais porque em Lisboa nós tínhamos a forma de estar de estudo da correlação clínico-patológica. Portanto, todo doente falecido era sujeito à autópsia e essa autópsia era extremamente com uma acuidade extraordinária na pesquisa da causa de morte. E isso fazia com que, na verdade, fosse possível, com o eletrocardiograma e com o conhecimento do quadro clínico, depois com esta correlação clínico-anatómica, de podermos afirmar que sabia mais do que podíamos. O eletrocardiograma também custou a chegar a Lisboa. Ele começou na Holanda. O filho do Eindhoven, que era engenheiro, concebeu um voltímetro em 1908. Só em 1912 é que o Eindhoven conseguiu realizar os primeiros eletrocardiogramas em humanos. Mas só depois da Primeira Guerra, em 1918, é que o eletrocardiograma chega da Holanda a Paris. E só em 1932, é que se faz o primeiro eletrocardiograma em Lisboa. Na altura da inauguração da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, já havia 3 eletrocardiógrafos no Hospital de Santa Marta, no serviço do professor Coelho, com o Dr. Bordal Sá a trabalhar com ele, no serviço do professor Arsênio Cordeiro com o Dr. Fernando Leginha e no serviço do professor Moreira, que também o Dr. Rocha da Silva também geria a problemática eletrocardiográfica. E, portanto, dessa correlação clínico-eletrocardiográfica se fazia o diagnóstico de infarto. E, portanto, havia sempre a pergunta: já tem AQI patológica ou não tem AQI patológica? Não havia, portanto, digamos, havia uma dualidade angina crónica, infarto de miocárdio, e, digamos, a angina instável, percebíamos que havia esse quadro clínico, mas não se definia como tal.